Livros na estante, lendo Piste Sofia pela primeira vez, parte 5. Diário de leitura número 25. Eu sou Elisa, do Integra Alma, e se você se encontrou aqui, aproveite para curtir, se inscrever no canal, compartilhar suas impressões e também com a primeira pessoa que você pensou ao chegar aqui e se deparar com os livros na estante. Então, continuando a leitura de onde a gente parou na introdução, agora tem uma subdivisão que fala da riqueza, da nomenclatura e do simbolismo. Como pode ser aquilatado nos parágrafos anteriores, a terminologia de Piste Sofia é um dos primeiros desafios a ser enfrentado pelo leitor. Com raras exceções, os nomes usados para caracterizar as inúmeras entidades que povoam os vários planos não têm ligação com a tradição judaica, que a precedeu, nem com a cristã ortodoxa, que a sucedeu. Porém, esta terminologia única, em vez de ser um véu para obscurecer o entendimento do estudioso, é uma janela favorecendo sua visão espiritual. O mestre, com sua profunda sabedoria, sabia que os nomes usados pelos homens estão sobrecarregados de conceitos, ou melhor dito, de preconceitos, que dificultam a apreensão da verdade. Assim, a nomenclatura de Piste Sofia não parece ser guiada pela tradição, mas pela caracterização da principal função ou qualidade que melhor descreve cada entidade ou princípio da natureza e do homem. Vemos assim que a providência provê os elementos que regem os destinos dos homens. O autocentrado descreve magistralmente, a nível microcósmico, a personalidade egoísta, orgulhosa e presunçosa do homem. Os salvadores são as entidades ou aspectos da mente, do tesouro de luz, que trazem a luz espiritual que salva as almas. E assim por diante. Mas é nos níveis mais altos da cosmologia de Piste Sofia que se constata a sabedoria do mestre em evitar a nomenclatura tradicional. A deidade suprema não é chamada de Deus, evitando-se assim as conotações antropomórficas e elitistas que perduram até hoje. Ela é chamada de inefável, ou seja, aquele sobre quem ou sobre o qual nada se sabe e que está infinitamente além de qualquer caracterização pelo homem. Dentro do inefável e como parte intrínseca de seu ser, estão os membros do inefável, transmitindo a ideia implícita da unidade, pois os membros de um homem fazem parte integral dele, caracterizando-se, porém, por suas funções especializadas. Dentre seus membros são mencionados os não gerados ou a ordem dos sem pais, que parecem corresponder ao conceito das mônadas da tradição hinduísta, que não foram geradas, pois existem eternamente no inefável. No plano de manifestação do inefável, que é o plano dos mistérios do inefável, correspondente ao plano divino, a sabedoria de uma terminologia neutra e autoexplanatória torna-se óbvia para o leitor atento. Ao escapar da camisa de força mental da terminologia ortodoxa da Trindade, que inibe o movimento cognitivo interior do estudante, que procura apreender a verdade de forma intuitiva, os nomes utilizados, que inicialmente se configuram como frustrantes à mente concreta, que busca na memória o conforto do conhecido, oferecem pistas para que a intuição busque nos caminhos do inconsciente o ensinamento profundo que o mestre está procurando transmitir. E aliás, é bem interessante umas terminações ou palavras diferentes para aquilo que a gente já conhece, para que a gente possa aprender mesmo e não fazer correlações que já existem em nosso hard drive, né, do nosso HD, mas que a gente possa acessar novas informações e fazer novas correlações, reflexões, que é algo que eu gosto de fazer bastante quando eu estou lendo alguma coisa. Ou eu faço uma correlação, por exemplo, com a minha própria vida, ou como eu entendi algumas passagens da minha vida, da minha memória, ou com ensinamentos que eu fui estudando, aprendendo durante, a vida também, dia a dia, enfim. Às vezes vem intuições que
parecem ser do nada, mas aí podem ser do inconsciente, pode ser do espírito, né? Cada um vai dar um nome. Pode ser uma inspiração divina, né? De um anjo. Mas enfim, continuando aqui. Assim, no primeiro espaço, encontra-se a entidade chamada Mistério do Inefável, denominada também o Logos ou a palavra Una. Tem-se aí a caracterização da mais alta entidade do mundo manifestado, a fonte primordial de tudo, visível e invisível, que jamais existiu ou existirá. Ademais, a expressão palavra transmite duas ideias importantes que caracterizam esta entidade suprema do mundo manifestado: o som, que é vibração, e a expressão da vontade. Portanto, vibração, movimento ou energia caracteriza a fonte de toda a vida, que se expressa pela vontade. Esta seria, portanto, a fonte da ideação cósmica, ou do plano divino. A versão grega da Bíblia adotou o conceito do logos, que mais tarde foi traduzido para o latim como verbum, e posteriormente para as outras línguas modernas, chegando ao português como verbo ou a palavra. Com a tradução do termo original, perderam-se diversas conotações importantes da expressão grega. Os principais significados no original eram ordem ou padrão, relação ou proporção, discurso, razão, tanto no sentido da racionalidade como no da articulação da causa, princípio ou causa, princípio de mediação ou harmonia entre extremos. Em seu sentido cosmológico, o logos inclui todas estas conotações, referindo-se à ordem subjacente de toda manifestação, o modelo ou ideia primordial da fonte una, a partir do qual toda a criação se originou. Pelo princípio da analogia ou das correspondências, este plano primordial é expresso a nível de cada um dos 4 planos que lhe estão abaixo, ou no exterior, pela entidade suprema da direita, que equivaleria ao delegado, ou representante do logos naquele plano, em sua função de criador de arquétipos. Esta origem e sequência, da ideação à criação, foi expressa de forma semelhante por Clemente de Alexandria, dentro dos parâmetros da concepção ortodoxa. A imagem de Deus é sua palavra, o genuíno filho da mente, a palavra divina, a arquetípica luz da luz, lumen de lumine. E a imagem da palavra é o verdadeiro homem, a mente que está no homem, que é referida, portanto, como tendo sido feita a imagem e semelhança de Deus. Essa passagem está em Exhortation to the Greeks 10. Seguindo, então, o processo de emanação, encontramos no segundo espaço o primeiro mistério voltado para dentro, e no espaço subsequente, terceiro espaço, o primeiro mistério voltado para fora. Estes nomes estão repletos de significados. O primeiro mistério é a unidade de toda manifestação. Seu aspecto voltado para dentro é o espírito, Atma, a vida una que tudo permeia e tudo abrange na unidade. E seu aspecto voltado para fora é seu instrumento, o veículo de atuação no mundo, que, de acordo com a tradição oriental, seria Budi, ou a pura luz da intuição, e na tradição ocidental, o Cristo. O primeiro mistério é referido também como o 24º ou último mistério. Esta simbologia parece indicar que o mistério do todo abarca o início e o fim da manifestação, ou seja, as 24 letras do alfabeto grego representando todas as possibilidades de expressão da manifestação, que quando chegasse ao seu término voltaria ao seu estado inicial. Portanto, o primeiro mistério é também o último. Jesus, portanto, como símbolo do divino, diz que ele é o alfa e o ômega. As conceituações deste mistério, como voltado para dentro e voltado para fora, indicam a orientação ou direção da atividade da entidade destes espaços. Quando voltado para dentro, está em sintonia com a fonte do todo no alto, realizando, portanto, sua função de sustentação. Quando voltado para fora, está engajado na continuação do processo evolutivo, levando a luz do alto ou do interior para os planos inferiores ou externos. Quando ele fala de o primeiro ou 24º mistério,
lembrei dos arcanos maiores do tarô, que são 22 no total, mas ele vai do 0 ao 21. E quando você chega no 21, que é o mundo, a realização, você volta pro começo, que é o louco, que é você seguindo em frente, começando um caminho aberto à disposição, ou um novo ciclo. E aí você pode passar por todas as fases deste ciclo, representado pelos arquétipos do tarô. Por exemplo, você começa com o louco, aí você segue para o mago, que é alguém mais jovem, mas tem todas as ferramentas que ele precisa para seguir o caminho. Depois vai para a sacerdotisa, que podemos dizer que conecta muito a intuição. Depois vem a imperatriz, que é a energia do feminino, a energia da criatividade, da criação. Depois vem o imperador, que é você na energia masculina, conseguindo lidar, administrar tudo que você tem no seu próprio reino, digamos assim, na sua vida. E continua depois com conexão espiritual, as fases de transformação, você perceber que as coisas precisam ser justas, que existe o amor, que existem as paixões, existem os excessos, e até chegar, né, no julgamento, renascer, chegar no mundo de novo, se sentir realizado e voltar pro começo com o louco, mas que na verdade é a continuação de mais um ciclo na nossa vida. Então, continuando a leitura aqui, alguns termos em Piscofia são usados diversas vezes num sentido genérico, que parece extrapolar o sentido técnico específico, como por exemplo, caos e corpo material. Caos refere-se ao estágio intermediário do submundo do plano material, onde a alma passa, ao final de cada encarnação, por um período de purgação devido a seus erros e pecados. No entanto, quando é dito que Piscofia desce ao caos, onde é perseguida pelos regentes, o que está sendo transmitido é que a alma, ao descer do plano mental concreto, a região da verdade e retidão, e passar a atuar, ou seja, torna-se consciente no campo das emoções e dos desejos, cai num verdadeiro caos, ausência de harmonia essencial. Quer esteja encarnada ou fora do corpo físico, pois passará a viver na escuridão e na ignorância da realidade, que é o mundo luz. Como a essência do mito de Sofia é a sua descida ao caos, este conceito deve ficar bem claro. No original grego, caos significava desordem, sendo o seu oposto cosmo, a ordem. O leitor poderá objetar com razão que os planos inferiores não são expressões de desordem, muito pelo contrário, como os naturalistas e ecologistas demonstram. Todos os aspectos da natureza no mundo físico apresentam um alto grau de organização em seus mínimos detalhes. Ocorre que Piscofia é a alma, ou mais precisamente, a unidade de consciência do homem no mundo das formas, ou da encarnação. Portanto, quando o texto fala sobre sua descida ao caos, está se referindo à desordem que ocorre no estado mental da alma, quando passa a ser afetada pelas emoções, desejos e paixões, e fica condicionada aos nomes e formas, aos valores culturais e morais de sua família e sociedade, enfim, a toda uma série de condições que representam uma virtual prisão para a alma encarnada no mundo. Assim, o caos a que se refere o texto é um estado de consciência, e não necessariamente a região do submundo do plano material. Este enfoque é muito semelhante à visão budista das perturbações da mente. Quando participei do curso ou retiro de Vipassana, se fala muito em Sankhara, que são essas reações mentais. Reações àquilo que a gente sente, reações àquilo que a gente pensa, e quando isso se torna uma condição, um condicionamento mental, um condicionamento físico, um condicionamento emocional. A gente cria os sankharas. E o processo de meditar é você observar tudo
o que se passa dentro de você, como os pensamentos, as emoções, as memórias, as sensações do corpo. Observar tudo sem julgamento, sem sentir apego, né? Sem querer ficar naquela sensação boa e sem repulsa, né? Sem querer eliminar aquela sensação que observa no momento. Mas é material para uma próxima leitura daqui a um tempo. Continuando. Quanto à expressão corpo material, o leitor naturalmente será levado a pensar no corpo físico, ficando, no entanto, confuso com os detalhes da história narrada. Ora, Jesus, como todos os mestres, considerava que o corpo físico nada mais era do que uma roupagem de matéria que cobre o verdadeiro ser no seu interior. O corpo astral, ou ílico, por sua vez, é uma mera ilusão que desaparece do homem perfeito, o que era o caso de Jesus. Assim, quando Jesus diz que recebeu a matéria de seu corpo material, de Sabaoth, o bom, que a entregou a Barbelô, na região da esquerda, para que o moldasse sem a matéria dos regentes, está se referindo ao seu corpo mental concreto. Com este corpo ilibado, não poluído pela matéria astral, ele pode atuar no mundo sem ser do mundo, pois estará imune ao assédio dos reagentes, ou seja, das paixões e condicionamentos materiais. O leitor pode ser levado à perplexidade ao encontrar Jesus nesta cosmologia em 3 níveis diferentes, com funções distintas. Jesus afirma que é o primeiro mistério voltado para fora, que se encontra no plano dos mistérios do inefável. Diz também a seus discípulos que, quando o número de seres perfeitos for alcançado, ou seja, quando terminar o atual ciclo evolutivo, ele tomará seu lugar no tesouro de luz, um plano abaixo dos mistérios do inefável, e colocará seus discípulos à sua direita e à sua esquerda, julgando as 12 tribos de Israel. Como se não bastasse isto, Jesus é também apresentado como sendo o par ou consorte de Pistis Sophia, cujo lugar de origem é o 13º Eon, ou seja, o terceiro subplano do plano psíquico, mental concreto. Se você escutou qualquer barulho, foi o celular vibrou. Continuando. A perplexidade inicial desaparece, entretanto, quando nos lembramos que todo o relato de Pistis Sophia é mítico e que nele Jesus simboliza os princípios superiores do homem. Assim, Jesus representa o divino atuando em cada ser, o primeiro mistério voltado para fora, o poder superior da mente, o Salvador no tesouro de luz, e o poder de discernimento da mente concreta não conspurcada, o par de Pistis Sophia no plano psíquico. Pistis Sophia é apresentada como seu par porque é neste nível da mente que se encontra o centro de consciência do homem, a alma, que até sua libertação do mundo material estará voltada para baixo. Vale notar que Jesus, em suas diferentes funções nos 3 planos, está sempre situado na região da esquerda, ou seja, na região de atuação dinâmica sobre os planos que lhe estão abaixo. Ele está no mundo, mas não é do mundo. Visto sobre outro prisma, Jesus poderia ser considerado também como o símbolo do homem perfeito, o varão perfeito em Cristo, representando todo aquele que alcançou a plenitude ou individuação, como diria Jung, e está desperto em todos os planos da natureza humana, atuando em cada um, quando necessário, com todo o poder, sabedoria e amor de um mestre. Ele é o exemplo vivo e vívido da unidade atuando no mundo. É o instrumento do primeiro mistério, salvando almas ao despertar a centelha divina nos homens do mundo. E, finalmente, é a esperança de glória para todos os que procuram segui-lo, vivenciando seus ensinamentos até o cumprimento de sua missão e retorno à casa do Pai. Uma palavra muito usada no texto é o termo grego aion, pronunciado eon. Era usado na Grécia clássica para transmitir a ideia de um período considerável de tempo, uma longa era. Provavelmente o termo derivou-se de aion, ou seja, sendo para sempre. No entanto, em Pistis Sophia, os eons representam um espaço ocupado eternamente por uma hierarquia de seres. Provavelmente esse significado singular está transmitido
transmitindo a ideia de que a relação espaço-tempo, tão intrigante na física, é também aplicável na metafísica. Cada espaço eônico seria ocupado por uma era eônica, um espaço eternamente delimitado pelo tempo. E até dizem que a nossa diferença em relação à realidade sutil, à realidade do espírito, é que a gente tem a constante do tempo. Mas na realidade, o espírito, a fonte criadora, ela habita na constante do espaço. Talvez não seja constante a palavra certa, mas existe o espaço para o espírito, mas não existe o tempo para o espírito. Acho que seria mais ou menos isso. E se em algum momento eu achar algumas informações mais corretas sobre, eu eu comento sobre isso. E que eu lembre também para comentar sobre isso. Se a gente terminar esse episódio, eu vou ler mais a parte de gematria, numerologia e simbolismo, que ainda está dentro da introdução. Um aspecto importante, pouco conhecido do simbolismo oculto de Pisci-Sofia, merecendo uma abordagem separada, é a correspondência numérica de inúmeras palavras e expressões do texto. Esse tipo de correspondência não é exclusivo de Pisci-Sofia. Um dos véus usados na tradição dos mistérios é o simbolismo dos números e das proporções numéricas, conhecido como gematria. Muitos textos de caráter esotérico incluem em seu bojo mensagens criptográficas em que um valor numérico é atribuído às letras de certas palavras, que transmitem então uma mensagem oculta. Este simbolismo é uma decorrência natural da observação dos grandes sábios de que a manifestação ocorre de forma harmônica em sequências definidas por expressões numéricas. Isso levou o grande iniciado Pitágoras a dizer que os números representam um poder celestial operando na esfera divina e condicionando toda a criação, e que, portanto, Deus geometriza. Desde os tempos da Grécia clássica, sequências numéricas foram observadas nas figuras planas e sólidas, sendo constatado que se repetem nos acordes musicais. Porém, os gregos não foram os únicos, nem mesmo os primeiros, a descobrir e utilizar as razões numéricas na linguagem sagrada. Existem indícios de que os indianos, os babilônicos e os egípcios também usavam a matemática sagrada desde tempos imemoriais. Os judeus receberam dos babilônios e dos egípcios o conhecimento da numerologia, que foi utilizado na Cabala. O considerável desenvolvimento da numerologia entre os gregos e os judeus explica-se, em parte, pelo fato de que nestas duas culturas, na antiguidade, não havia símbolos separados para os números como existem hoje. As letras do alfabeto representavam também os números. O sistema funcionava com as primeiras 8 letras representando as unidades, as 8 seguintes as dezenas e as últimas as centenas. Para completar a numeração, os gregos introduziram mais 3 símbolos específicos com valor exclusivamente numérico, como pode ser visto no anexo número 3. Em vista desta correspondência natural entre letras e números, os gregos e os judeus usavam palavras para representar números e números para representar palavras, podendo assim transmitir de forma velada correspondências com outros conceitos. Ao que tudo indica, Jesus era um iniciado nos mistérios egípcios e conhecia também a ciência sagrada dos gregos, pois essa foi derivada dos egípcios. Assim, não é surpreendente que Pisci-Sofia, sendo o texto mais avançado e profundo de toda a tradição esotérica cristã, esteja embasado na linguagem gemátrica. Seu estudo oferece mais uma chance para o progressivo desvelar da mensagem do texto. Se você que me escuta também ouviu o barulho dos cachorros latindo ao redor de casa, então é final de tarde, tem muito movimento na rua. Então vamos agradecer aos nossos amigos e que todos os nossos amigos cães, gatinhos tenham uma casinha onde morar, não sejam abandonados, que sejam livres para viver uma vida digna, como desejo também a todos os seres humanos. Só um parênteses aqui. E que, já aproveito e já faço uma emanação de bons desejos a todos. Continuando. Alguns poucos exemplos servirão para indicar o escopo do sistema.
Comecemos com o próprio nome de Jesus. Este nome é uma adaptação do hebraico Yeshua, sendo escrito em grego como Iheoye, resultando no valor numérico de 888. Este número simbolizava a harmonia e perfeição do Logos, com o qual Jesus era identificado e podia ser obtido também do quadrado mágico do Sol e da representação da plenitude, ou seja, da totalidade das 24 letras do alfabeto grego, em seu arranjo usual de 8 unidades, 8 dezenas e 8 centenas. Os números tríplices e quádruplos tinham um significado sagrado especial na gematria, como poderá ser visto na nota de Blavatsky, anexo número 1, a anotação aparentemente desconexa, acrescentada por outro escriba ao final do primeiro livro de Pistis Sophia. O primeiro parágrafo do códice oferece outro exemplo. É dito ali que Jesus instruiu seus discípulos somente até as regiões do primeiro preceito e do primeiro mistério no interior do véu, que está dentro do primeiro preceito, o qual é o 24º mistério por fora e abaixo, entre os que estão no segundo espaço do primeiro mistério, que está diante de todos os mistérios, o Pai na forma de uma pomba. O Pai é a entidade suprema da manifestação, abarcando o todo, ou seja, A e Ômega, cujo valor numérico é 801. Porém, a pomba em grego é Epietepa. Eu estou lendo como se fosse com o alfabeto que a gente sabe, mas está escrito em grego, cujo valor numérico é também 801. A gematria permite o entendimento de um aspecto bastante curioso da história de Pistis Sophia, que é o papel preponderante de Maria Madalena, sempre pronta a se adiantar aos seus condiscípulos e oferecer solução às questões abordadas por Jesus. Sabendo-se que os personagens da história simbolizam aspectos da mente e que o nome de Madalena, entre os gnósticos, era Mariami, cujo valor gemátrico equivale à verdade universal, nada mais lógico do que concluir que a verdade universal estava em constante sintonia com as palavras do mestre. Dois estudiosos ingleses, no início deste século, fizeram um profundo estudo da gematria contida em Pistis Sophia e concluíram que a obra, em vez de ser um compêndio de mistagogia, iniciação nos mistérios da religião, sem sentido, era na verdade uma forma sofisticada de simbolismo matemático, destinada a desvelar ao iniciado os relacionamentos eônicos do mundo superior que transcendem o tempo e o espaço. As correspondências gemátricas apresentadas como notas de rodapé ao texto do anexo número 3 foram derivadas, em sua maior parte, das obras destes estudiosos. Verifica-se que, com a gematria, as expressões que inicialmente pareciam incoerentes e destituídas de significado passam a ter um sentido profundo quando seu valor numérico é obtido. O poder mágico dos números será visto nas invocações de Jesus e outras expressões que serão interpretadas em notas de rodapé. Chamamos a atenção para o fato de que as correspondências gemátricas oferecidas não são as únicas existentes, mas simplesmente aquelas que puderam ser obtidas com a limitada transposição de algumas palavras do texto em cópito para o idioma grego, sobre o qual se baseia a numerologia. Então, encerramos esse episódio por aqui e seguimos no próximo, na parte 6, de lendo Pistis Sophia pela primeira vez.